Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 11 de maio, nós vamos meditar de Neemias, do capítulo 10 ao capítulo 13, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje a gente finaliza o livro de Neemias, a aliança do povo sobre guardar a lei, né? Esse momento onde o povo celebra esta aliança que eles deveriam ter honrado lá atrás, né? E viram a consequência que isso trouxe para a vida de cada um deles. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos e selaram-na com os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Os que selaram foram Neemias, que era governador, filho de Alcalias e Zedequias. E aí ele vai trazer os nomes de quem selaram esta aliança como príncipes, sacerdotes e representantes do povo. Entre os nomes dele vai haver alguns conhecidos de vocês: Seraías, Azarias, Jeremias, isso mesmo, Pazur, Amarias, Malquias, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Migail, Cefanias, estes foram os sacerdotes. Os levitas, aí ele vai trazer a relação de todos os levitas, né? E os chefes do povo, ele vai trazer também os chefes, aí os cabeças, né, das tribos. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, cantores, os servidores do templo, todos que tinham se separado do povo de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos que tinham a saber o entendimento daquilo que eles estavam fazendo, né? Importante isso. Firmemente aderiram aos seus irmãos, aos nobres que convieram numa imprecação e num juramento, em que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio a Moisés, servo de Deus, e que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos das terras, nem tomaria das filhas dele para os seus filhos, de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderes, nada comprariam deles no sábado, né? Então, a guarda do sábado aqui. Também nós nos pusemos preceitos, impondo-nos cada ano que a terça parte de um ciclo do serviço seria da casa de Deus nosso Senhor, para os pães da apropriação, para a contínua oferta de manjares, né? Então você vai vendo aqui tudo aquilo sendo restabelecido, né? Tudo aquilo que agradava a Deus, que já tinha sido dito ao povo por intermédio de Moisés. Não era nada de novidade. O primogênito dos nossos filhos, do nosso gado, como está escrito na lei. E que os primogênitos das nossas manadas, das nossas ovelhas, nós traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, os sacerdotes, filhos de Arão, estariam com os levitas, quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa de Deus, à câmara do governo do tesouro. No capítulo 11, nós vamos ver a relação daqueles que habitaram em Jerusalém. Os príncipes dos povos habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sorte para trazer 1 de 10
para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permanecerão nas cidades. Era importante, claro, que todo o território fosse habitado. Por isso que eles procedem dessa forma, né? Fazendo esse sorteio, fazendo essa distribuição, para que alguém ficasse em Jerusalém, mas os demais ocupassem as suas posições nos demais territórios. São esses os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém. Porém, na cidade de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os que estavam no serviço do templo e os filhos dos servos de Salomão. E aí ele vai trazendo os nomes, né? São esses os filhos de Benjamim, ele vai trazendo dos filhos de Perez, dos sacerdotes Jedaías, filho de Joiaribe. Então ele vai trazendo o nome, Cesarias, filho de Uquias. Então ele vai trazendo nome por nome de como ficou essa organização final. E dos que habitavam na cidade de Judá, o restante de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo que habitavam em Ofiel, que estava a cargo de Ziba e Zilpa, o superintendente dos levitas em Jerusalém, né? Então vai falar o nome deles. E aí, os residentes nas aldeias. Quanto às aldeias, com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba e suas aldeias, em Dibon e suas aldeias, em Jecabizel e as suas aldeias, Jesua, em Moiadá e Bet-Palete, em Azar, Saul, em Beceba e suas aldeias. Então ele vai trazendo aqui, por exemplo, os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba e daí em diante em Micmas, Ai, Betel e as suas aldeias. Então nós vemos no capítulo 11 toda essa distribuição. No 12, os sacerdotes que vieram para Jerusalém. Os nomes dos sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, Seraías, Jeremias e Esdra. Olha aqui, né? Nomes bem conhecidos nós. E aí vai falar cada um deles. Nos dias de Joiaquim, foram os sacerdotes cabeça das famílias de Seraías, Mecaías de Jeremias e Ananias, Esdras, Mesulão, Amarias, Joanã. Então ele vai trazendo o nome de cada um deles, né? Por exemplo, os filhos de Levi foram inscritos como cabeça das famílias no livro de Crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliacibe. E foram os chefes dos levitas, Asabias, Serebias, Jesua, filho de Cadmiel, os irmãos deles que estavam na fronteira para louvarem e darem graça, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro, né? Então Davi tinha feito essa organização, né? E ela deveria ser seguida. Foi feita a dedicação dos muros, isso mesmo. A dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares para fazê-lo vir. E fizeram dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpa. Foi uma grande celebração ao Senhor. Nessa ocasião, ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto das campinas, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias também.
purificaram-se o sacerdote, o levita, o povo, né? As portas, os muros. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo uma à direita sobre uma muralha para o lado da porta do monturo. Após eles ia Josias e metade dos príncipes de Judá: Azaria, Esdra, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias, e dos filhos de sacerdote com trombetas. Os seus irmãos, né, à entrada da porta da fonte, subiram diretamente a escada da cidade de Davi, onde eleva o muro por sobre a casa de Davi até a porta das águas do lado oriental. E aí nós vamos ver também a questão da organização da manutenção, a manutenção dos sacerdotes e dos levitas. Ainda no mesmo dia, nomearam homens para as câmaras dos tesouros das ofertas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para o sacerdote, para que os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. E aí nós vamos ver que todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava a cantores, aos porteiros, as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas e as coisas destinadas aos sacerdotes, filhos de Arão. Os estrangeiros também são separados. Naquele mesmo dia, leu para o povo o livro de Moisés e achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam entrar na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão. Lembra disso? Pedindo para Balaão amaldiçoar o povo? E Balaão disse que não podia amaldiçoar aqueles a quem Deus já tinha designado a bênção? Pois é, por conta disso, né? Os moabitas e também, né, não puderam ser agregado aqui amonitas e moabitas. Nós vamos ver a restauração e a manutenção também dos levitas, como foi feito com os sacerdotes, o restabelecimento da observação que eles deveriam ter no sábado. Tinha se deixado de lado muitas das coisas que Deus tinha determinado. Então, aqui no final do capítulo 13, né, nós vamos ver que naqueles dias via em Judá que pisavam lagares no sábado e traziam trigo que carregava sobre o jumento, como também vinho, uvas, ou seja, estavam fazendo seus trabalhos corriqueiros, né? E aí, o que vai acontecer com Neemias? Ele vai contender, isso mesmo, né? Ele vai caçar briga, ele vai arrumar briga aqui contra quem? Os nobres de Judá, né? Dizendo para ele, que mal é esse que vós fazeis, né? Porque estão profanando o sábado do Senhor, vocês sabem o que pode e o que não pode, né? E aí nós vamos ver que foi aceito esse protesto contra eles, né? Porque Neemias foi incisivo em relação a ele. E foi também condenado uma coisa que Deus já tinha determinado. E aqui é falado um pouquinho mais e é rebatido para que o povo voltasse a observar essa ordenança. Qual é ela? A condenação do casamento misto, né? Então isso nós sabemos que eles tinham perdido esse costumes, né? E Deus, ele foi muito incisivo para que o povo não se contaminasse, não desse os seus filhos em casamento a outros povos e nem aceitassem mulheres de outros povos para constituir casamento, porque tinham costumes antigos e aqui o povo sabia que muitos tinham sido corrompidos por causa desta prática, até mesmo o próprio rei Salomão.
não é? O seu coração não era mais ao todo fiel ao Senhor Deus. O seu coração se apegou aos deuses de muitas mulheres que ele teve. E aí nós vamos ver que mais uma vez eles vão trazer esse assunto aqui. E finalizando, nós vamos ver que Neemias, finaliza o seu livro dizendo: limpei-os, pois, de toda estrangeirice. O que é isso? Todos os costumes, tudo que eles haviam adquirido de costumes, de feitos que era fora daquele padrão que Deus tinha estabelecido através de Moisés. Sabe o que aconteceu no livro de Neemias? Isso aqui. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, designei o serviço do sacerdote e dos levitas, cada um ao seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, meu Deus, para o meu bem. Então aqui finalizamos o livro de Neemias com ele colocando diante de Deus tudo aquilo que ele havia feito para que ficasse como memorial diante do Senhor. E amanhã nós iniciaremos o livro de Esther. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, que possamos ter inteireza de coração para amar a ti sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.